O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês já estão contando quantos dias faltam para o Sírio? Já? Então, quantos dias faltam? 80? 81, muito bem, estão contando mesmo. Faltam 81 dias para o Sírio. Daqui a pouco já começamos a cozinhar como se chama? Maniçoba. Está quase do tempo de começar a preparar a maniçoba. Pois bem, mas o melhor modo de nos prepararmos para qualquer celebração, para qualquer evento, é ouvindo a palavra de Deus. Jesus proclamou a palavra. Jesus anunciou o reino de Deus. E Jesus mesmo é a palavra do Pai que veio até nós. E Jesus ensinava o povo usando parábolas, para que o povo entendesse a mensagem divina que ele queria transmitir. Por isso ele usava uma linguagem simples e exemplos do dia a dia, da realidade daquele povo. E hoje, para falar da palavra e falar do coração de cada um daqueles que acolhe a palavra, Jesus usa a parábola do semeador, já que em Israel, grande parte da população era constituída de agricultores. E Jesus, então, usa essa realidade do campo, da semeadura, para nos falar do reino de Deus. Nós sabemos que para que uma plantação, um plantio tenha resultado bom, depende da escolha da semente, depende do tempo em que a semente é colocada no terreno, porque se não for no tempo que chove, pode secar, a não ser que tenha, a irrigação, mas normalmente nos campos aproveita o tempo da chuva, precisa preparar bem o terreno, adubar. Tudo isso é necessário para que se chegue a colher o fruto ou os frutos desejados. Mas no caso da palavra que Jesus fala, nós sabemos que a semente é a palavra, e o semeador quem é? É o próprio Jesus.
A semente é de boa qualidade, é de ótima qualidade, é a melhor, porque é a palavra de Deus. O semeador é competente, que é o próprio Jesus. Mas para que essa semente da palavra possa ter êxito, só depende de quem? Só depende de nós, do nosso coração, que é como a terra que recebe a semente. Agora, a semente da palavra, ela é semeada indistintamente em toda a terra, isto é, em todo o coração. Porque Jesus não diz que a semente vai ser jogada somente no coração das pessoas boas. Não, no coração de todos. Depende de cada um se dispor a colher essa semente, para que ela possa produzir frutos. Então, nós somos chamados a preparar nós mesmos o nosso terreno do coração, porque Jesus não força, Jesus joga a semente e deixa que cada um acolha, abra o seu coração para acolhê-la ou não, porque Ele não força. Como está escrito, eis que bato a porta, quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, diz o livro do Apocalipse. Assim é Jesus conosco, Ele bate a porta do nosso coração, Ele joga a semente, mas não força, cabe a nós abrirmos ou não na nossa liberdade. E Jesus diz então que existem 3 tipos de terreno, representando o coração de cada um de nós. O primeiro tipo de terreno é o coração das pessoas que é caracterizado pela vulnerabilidade. Pessoas que escutam a palavra, mas que não estão preparados, não cultivam essa palavra no seu coração. Ou então interpretam a palavra a seu modo, segundo o seu interesse, e usam até da palavra para justificar os seus atos, o seu modo de fazer. Se pode usar até a palavra de Deus para fazer o mal. Se lembram que quando o demônio tenta Jesus para afastá-lo do projeto de Deus, do caminho de Deus, o que é que ele usa? A própria palavra para tentar Jesus. Então a palavra de Deus pode ser usada para o mal. E Jesus é condenado à morte, baseado também, os que o condenaram se basearam na palavra. Ele era contra a lei, era contra a palavra de Deus. Então, nós podemos usar essa palavra de modo errado. Esse coração vulnerável que não sabe acolher a palavra e defende os seus interesses à sua vontade. Então, em nome da palavra, nós podemos agir até de modo contrário à vontade de Deus, à vontade de Jesus. O segundo tipo é o terreno pedregoso, é o coração das pessoas inconsistentes, das pessoas que não têm perseverança, que não têm fidelidade. Nós vemos isso naquelas pessoas que ficam pulando de um lado, de um galho para outro, como a gente diz, de galho em galho. Não tem fidelidade, não tem perseverança, mudam de religião como se muda de roupa, são sempre insatisfeitos, buscam sempre algo que satisfaça os seus desejos, as suas necessidades espirituais. Por isso, estão sempre pulando de uma igreja para outra, buscando outras doutrinas, ou fazem uma mistura de tudo. Acham que podem ser católicos, que podem ser espíritas, ou podem ser de qualquer outra denominação ou doutrina. Misturam tudo, porque estão sempre satisfeitas. E um terceiro tipo é o terreno espinhoso. São as pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, com a riqueza, com os bens deste mundo. Se preocupam com tudo, têm tempo para tudo, menos para Deus.
E aí a palavra não cresce, a palavra é sufocada, a palavra morre. Enfim, o quarto tipo, que Jesus diz que é a terra boa, o coração bom. Qual é o exemplo de um coração bom, de uma terra boa, que nós podemos dizer? Este é o exemplo do coração bom que acolhe a palavra. Que é um exemplo para nós, o exemplo máximo de quem acolhe a palavra e produz fruto. Quem é? Hein? Maria, a Virgem Maria é o exemplo para nós, é o modelo. A palavra se fez carne no seio da Virgem Maria, porque ela acolheu a palavra. Maria é o coração bom, que acolhe a palavra, medita essa palavra, conserva em seu coração. E porque ela medita a palavra e porque a conserva no seu coração, ela produz frutos de serviço, de doação. E nós então devemos nos espelhar na Virgem Maria. A palavra deve ser, então, algo que vai nos levar a viver os valores do reino, a bondade, a justiça, a fidelidade, a caridade, a dedicação em favor do próximo. E quem pode avaliar se essa palavra está frutificando em nós? Nós que ouvimos a palavra continuamente, participamos da celebração eucarística, até lemos também a palavra nas nossas casas. Quem pode dizer se essa palavra está dando fruto, se está produzindo, se está transformando o nosso coração e a nossa vida? Aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Elas que vão nos dizer. É o marido que vai dizer se a mulher que vem todos os dias na missa está se convertendo, se a palavra está modificando. É a esposa que vai dizer se o marido, que é guarda de Nossa Senhora e que vem à igreja todos os dias, se a palavra está transformando o seu coração. São vocês que vão dizer se o padre que proclama a palavra todos os dias e ensina a vocês está se convertendo ou se está continuando a ser talvez autoritário, impaciente, que não sabe acolher outros defeitos mais. São os outros que vão nos avaliar. Então nós devemos nos confrontar com a palavra e ouvir aquilo que as pessoas nos dizem. Porque às vezes nós ouvimos reclamação, nós que estamos em contato com as pessoas, dizem: mas a minha mãe, ou meu pai, ou meu marido, ou minha esposa, vai à missa sempre, mas está fazendo as mesmas coisas, todos os dias, o mesmo defeito, o mesmo pecado, a mesma impaciência, a mesma ignorância e outros defeitos mais. E isso significa que a palavra, então, não está caindo num terreno bom, nosso coração não está sendo um terreno bom, está sendo um terreno pedregoso, um terreno cheio de espinhos ou uma terra árida. A palavra deve produzir frutos em nós, como produziu na Virgem Maria. A palavra de Deus que deve nos fazer abraçar o projeto de Deus e confiar em Deus. Porque se nós não nos convertemos através da palavra, nós podemos ser justamente inconsistentes. Nós ouvimos a primeira leitura, como o povo de Deus saiu do Egito, guiado por Moisés, com muito entusiasmo, com muita alegria. Quando chegou no deserto, que começaram as provações, o que disseram as pessoas? Vamos voltar para o Egito. É melhor nós voltarmos para o Egito e comermos as cebolas que os egípcios nos davam, do que ficar aqui no deserto. Deus nos tirou do Egito para nos morrer aqui no deserto. Se rebelam, reclamam, falam contra Deus. Querem voltar para uma situação de escravidão. É melhor voltar para sermos escravos do que continuarmos o caminho. É a situação de cada um de nós.
que muitas vezes nos colocamos no caminho de Deus com muito entusiasmo, com muito fervor, mas quando começamos a encontrar as dificuldades, as barreiras, as provações, somos tentados a voltar para a vida de antes, talvez uma vida de escravidão, escravidão do pecado, escravidão do mal, dos vícios. Desistimos, não confiamos em Deus. É preciso confiar em Deus, é preciso acreditar que Ele está conosco. Deus está ou não conosco? Perguntam. Deus está sim conosco na nossa caminhada. Por isso nós somos convidados a confiar no Senhor, que quer nos dar a vida, a liberdade. Somos nós que com a nossa cabeça dura queremos continuar na escravidão, no mal, no pecado. Deus, que é Pai e quer nos dar verdadeira liberdade, nos envia os seus mensageiros, nos dá os meios, os recursos para que nós saiamos dessa situação. Mas nós, pela nossa dureza do coração, pela nossa falta de persistência, somos tentados a desistir. E muitos desistem, voltam para onde estavam antes. Prezados irmãos e irmãs, portanto, não desistamos. Quando nós começamos a nossa caminhada, devemos seguir adiante confiando no Senhor. O Senhor que nos alimenta continuamente com a sua palavra, nos alimenta com a Eucaristia e com os sacramentos. Os sacramentos são meios que Deus colocou à nossa disposição para que nós sejamos perseverantes, fiéis, não desanimemos. Em todas as circunstâncias, o Senhor está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.